Olá, eu sou o Lucas e este é o Ciência Nerd. Pikachu, Thor, Raiden, Blanka, Super Choque, o Fantasma de 10.000 volts são alguns exemplos de personagens que conseguem usar a eletricidade como uma arma. Hoje eu vou falar sobre as chances de um animal terrestre conseguir disparar um raio em um inimigo à distância, tipo o Pikachu. Então assiste esse vídeo até o final porque o tema de hoje está chocante. Para começar, eu acho que é importante a gente ter em mente que você tem poderes elétricos. Não, Lucas, eu não tenho. Tem, e eu posso provar. Uma parte grande do nosso corpo é formada por água e sais minerais. A gente chama essa mistura de solução salina e ela tem uma capacidade bem grande de conduzir eletricidade. É graças a essa solução e através do movimento de íons dentro dela que a gente consegue exercer os nossos poderes elétricos. Tá, mas que poderes são esses? Cada função dos nossos órgãos, tecidos, músculos é controlada por inúmeros impulsos elétricos que vêm do cérebro. Sem essa eletricidade circulando no nosso corpo, a gente não ia conseguir nem mover um mindinho. Os outros animais também usam a eletricidade com essa finalidade. Mas alguns animais conseguem usar a eletricidade para mais coisas ainda. Alguns peixes, alguns anfíbios, boto cinza e o ornitorrinco, eles têm uma habilidade que chama eletrorecepção, que nada mais é do que a capacidade de perceber variações de campos eletromagnéticos ao seu redor. E com isso, esses animais conseguem localizar objetos e conseguem até se comunicar usando a eletricidade. Mas eu não vim aqui hoje para falar disso, eu vim para falar de poderes elétricos. Eu quero saber se um dia eu vou poder ter meu próprio Pikachu de estimação. Seria muito bom um Pikachu para poder disparar raio nos pernilongos aqui de casa. Beleza, então vamos pegar um exemplo de animal que usa poderes elétricos como arma. Tem um peixinho muito simpático que é chamado de poraquê. Essa fofurinha vive no rio Amazonas. Aí você vai pensar, meu Deus, como que esse peixe tão simpático consegue sobreviver no rio Amazonas, dividindo espaço com jacarés, anacondas, piranhas, até tubarões? Por incrível que pareça, juntamente com esses animais que eu acabei de citar, o poraquê é um dos animais mais temidos de água doce do mundo. O bicho é zica. E o segredo do poraquê é que quando ele encosta uma das extremidades do seu corpo em outro animal, ele dá um choque que pode ir de 300 volts até 1.500 volts. Olha só esse poraquê de boa na lagoa. Coitado do jacaré, foi morder logo o Pikachu do Amazonas. Ah lá, se deu mal. Beleza, mas o que esse peixe tem? O poraquê tem 3 órgãos que geram essa tensão, essa voltagem toda. O órgão principal, o órgão de Hunter e o órgão de Sachs. Daí quando ele quer dar um choquinho, tipo uns 10 volts mais ou menos, ele ativa só um, o órgão de Sachs, por exemplo. Quando ele quer realmente matar ou pelo menos incapacitar a presa, aí ele descarrega todos os 3 órgãos e o negócio pode passar dos 500 volts fácil. Tá, mas como que funcionam esses órgãos? Dentro desses órgãos existe uma célula chamada eletrócito, que funciona quase que como uma pilha. Só que uma pilha costuma ter 1,5 volt. Já um eletrócito tem aproximadamente 0,15 volt. Isso significa que se você enfileirar 10 eletrócitos, ou seja, fizer uma ligação em série, cada um gerando ali 0,15 volts, você totaliza 1,5 volt, o equivalente a uma pilha. O negócio é que o poraquê não tem 10 eletrócitos. Ele pode chegar a ter umas 6.000 dessas células enfileiradas. Se você fizer as contas, 6.000 eletrócitos ou 6.000 pilhazinhas enfileiradas em série, cada uma contribuindo com 0,15 volts, isso totaliza 0,15 vezes 6.000, 900 volts. Esses 6.000 eletrócitos são dispostos formando como se fosse uma coluna. E o poraquê, ele não tem só uma dessas colunas. Ele pode chegar a ter 25 colunas, cada uma com 6.000 eletrócitos ligados em série, em fila.
Ah, Lucas, então se cada coluna gera 900 volts, 25 colunas vão gerar mais de 22.000 volts. É isso? Não é bem assim. Quando você liga duas pilhas em série, quer dizer, você coloca elas enfileiradas, uma seguida da outra, a tensão das duas de fato se soma. Se uma tem 1,5 volt e a outra também, as duas ligadinhas aqui vão formar 3 volts. Então se você liga uma perninha de um LED desse lado e a outra perninha desse LED do outro lado, o LED vai receber 3 volts. Agora, se você pega essas mesmas duas pilhas e coloca elas em paralelo, quer dizer, uma do lado da outra, e você liga os dois polos positivos em uma das perninhas do LED e os dois polos negativos na outra perninha do LED, o LED não vai receber 3 volts, ele vai receber 1,5. Ou seja, essas 25 colunas não vão se somar. Todas elas juntas ainda geram os mesmos 900 volts. A diferença é que tendo mais colunas em paralelo, você consegue gerar uma corrente maior, consegue jogar uma carga elétrica maior. Mas a tensão, a voltagem continua sendo a mesma. Agora, existe uma diferença muito importante entre animais elétricos de água doce, tipo poraquê, e animais elétricos de água salgada, tipo a arraia. O choque da arraia é bem mais fraco, coisa de 200, 250 volts. Por quê? A água salgada é um meio que conduz eletricidade com muito mais facilidade do que a água doce. Então, por poraquê dar uma descarga elétrica em outro animal, estando na água doce, que conduz menos eletricidade, ele precisa de uma voltagem, de uma tensão muito alta. Já os animais que vivem na água salgada, tipo a arraia, não precisam, não tem necessidade de gerar uma voltagem, uma tensão tão alta desse jeito, porque o meio, a água salgada, facilita esse processo. Ela conduz a eletricidade muito melhor. E com isso a gente chega numa conclusão. Quanto menos condutor é um meio, ou seja, quanto mais dificuldade o meio tem para conduzir a eletricidade, maior tem que ser a tensão, a voltagem, para que a descarga elétrica aconteça. E se a gente sair da água e ir para o ar, que é afinal onde vive o Pikachu? O ar é um bom condutor de eletricidade? Não. E que bom que não é, porque quando tem um fio desencapado na sua casa, não aparece uma descarga elétrica do fio até você, porque o ar não deixa a eletricidade passar. E o fato do ar ser um péssimo condutor de eletricidade acaba com a possibilidade de existir um animal terrestre ou aéreo que tenha eletricidade e saia disparando descargas elétricas por aí, que nem o Pikachu. Então quer dizer que é impossível existir um animal elétrico terrestre? Eu já posso desistir de ter o meu Pikachu? Calma que nem tudo está perdido. Eu costumo dizer para os meus alunos que tudo tem seu preço e o ar tem o preço dele. O ar é um isolante elétrico? É. O ar é um bom condutor de eletricidade? Não. Mas assim como todo mundo, ele tem o seu preço. E é claro que tem, gente. Vocês já viram um raio? O raio nada mais é do que uma descarga elétrica entre a nuvem e o solo, ou entre nuvens. Ou seja, em algumas condições específicas, o ar pode conduzir eletricidade. Agora, que condições são essas? O ar tem uma rigidez dielétrica de 3 milhões de volts por metro. Como assim? Isso significa que se eu quiser criar uma descarga elétrica no ar, percorrendo uma distância de 1 metro, eu vou precisar criar uma voltagem, uma tensão de 3 milhões de volts. Se eu tiver uma distância de 2 metros, eu vou precisar criar uma voltagem de 6 milhões de volts. Então, para cada metro de distância, eu aumento 3 milhões de volts que eu tenho que fornecer para surgir uma descarga elétrica. Vamos de mais matemática. Se o Pikachu tiver a 5 metros de distância do seu oponente, ele vai precisar gerar uma tensão, uma voltagem de 15 milhões de volts. Agora tu imagina o raio para sair da nuvem e chegar no chão. A voltagem, a tensão entre a nuvem e o solo pode passar de 1 bilhão de volts. Mas beleza, vamos seguindo nesse caminho aí. Seria muito difícil para o Pikachu gerar uma tensão de 15 milhões de volts? Seria difícil. E eu te conto por quê. Para o poraquê conseguir criar uma tensão tão grande quanto a que ele gera, ele precisa de ter muitos eletrócitos enfileirados. E, mano, essa célula ocupa espaço e pesa. Até hoje eu nunca achei uma fonte confiável o suficiente
que me diga quantos por cento da massa do poraquê se deve a esses órgãos elétricos. Mas eu sei que é uma porcentagem bem alta. E o tamanho, comprimento do poraquê também se deve a essa quantidade de eletrócitos enfileirados. Você olha para um poraquê, você pensa, nossa, é uma enguia, nossa, é uma cobra, porque ele é compridaço. Mas não, ele é um peixe. Ele tem essa cauda enorme para armazenar esses eletrócitos todos que tem que estar enfileirados. Então, para o Pikachu ser capaz de gerar uma tensão de 15 milhões de volts para dar um choque no inimigo à distância, no ar, ele precisaria de tanto eletrócito que ele teria quilômetros de comprimento e pesaria toneladas. Então, é inviável mesmo. Mas calma que nem tudo está perdido ainda. Existe uma maneira bem mais viável de um superpoder elétrico funcionar no meio terrestre. Na verdade, são duas maneiras. A primeira delas é por contato. É o mais óbvio. É tipo que nem faz o Blanka. Você encosta e toma choque. Na real, a gente até tem esse poder, né? Quando a gente vai acumulando eletricidade estática no nosso corpo, por causa do atrito com lã, com alguns tipos de materiais, e a gente encosta em alguma coisa metálica, ou às vezes em outra pessoa também, aparece um choquinho entre o nosso dedo e o metal. Agora, existe outra possibilidade também, que é muito mais interessante. Se a água conduz eletricidade muito melhor do que o ar, a gente pode mandar o Squirtle lançar um jato de água na cara das inimigas, e daí vem o Pikachu na sequência e lança sua descarga elétrica em cima do jatinho do Squirtle. E aí pronto, a corrente elétrica consegue chegar, viajando ali pela água, e não precisaria ter nem perto dos milhões de volts que a gente calculou. Acredite se quiser, essa ideia já foi testada, não com o Pikachu e o Squirtle, mas ela foi testada e aprovada pelos Mythbusters, que dispararam um jato de água num local que eles queriam e mandaram uma descarga elétrica em cima desse jato. E a descarga elétrica chegou no destino, então funciona. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com pessoas que também possam curtir esse conteúdo. Você deve ter reparado que eu estou me esforçando nas edições. As edições estão muito bonitinhas, tem muita coisa legal que eu quero produzir, mas ter um retorno das pessoas é sempre um ótimo incentivo. É isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra você e até a próxima!